Connection. What is it? Something that travels point to point? The transfer of data? A telling analysis? Or is it something more? A spark, a moment, a meaning, a heartbeat. Connection is life. Connection is a feeling of safety, of security. Connection is the motion of efficiency, the movement of commerce, the protection of people. Connection is critical to gain new insights, deliver better outcomes, and grow bottom lines. Connection is where the physical meets the digital. It is the intersection of the IoT and a passion for product. It is the new enabler for the next, the necessary, the now we can, for business, for society. But more than anything, connection is human, and we are stronger together, smarter, safer, more productive. That is the power of Honeywell Safety and Productivity Solutions, and that is the power of Connected. Bom, pessoal, vocês viram um pouquinho, então, de como nós estamos conectados. Vou falar um pouquinho. Esse tema Growth 2018 foi o tema do nosso ano, da nossa convenção de vendas. Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho de como que a gente está nessa trajetória de mudança, tá? Como que a Honeywell está nessa trajetória de mudança. Um pouquinho do institucional, tá? Então a Honeywell é uma empresa global, nós estamos presentes em aviões, com sensores, com turbinas de aviões, é uma divisão aeroespacial muito importante no Brasil, tá? A gente está presente em processos fabris, na divisão de Honeywell Building Solutions, tanto na parte de segurança fabril quanto na parte de processos fabris. A gente está presente na Honeywell Building Solutions, em casas, né? A gente está presente com termostatos, soluções para Smart Home. A gente está presente também em chão de fábrica. A Honeywell, lá na trajetória dela, na linha do tempo, ela foi fazendo fusões e aquisições. Uma delas, que é muito importante, é a Intelligrated e a Movilizer, que fabricam softwares e sorters para fábricas, tá? Então a gente tem aí um time, um background técnico muito grande, com 23 engenheiros ao redor do mundo. A gente está presente aí com 150 plantas. E no Brasil, uma coisa muito importante que vale a pena mencionar, nós estamos em Itajubá, nós temos uma planta, a nossa divisão tem uma planta em Itajubá com centro de reparos, com toda a produção local também, tá? Aqui um pouquinho da divisão de SPS, né? Que é a divisão a qual eu faço parte, vocês fazem parte, o nosso ecossistema faz parte, que é a divisão que compõe 3 unidades de negócio. A divisão de sensores, né? Que a gente chama de SIoT, que é sensores e internet das coisas, que são componentes embarcados em máquinas, em elevadores, sensores eletromecânicos, sensores Electronic Sensing. A parte de PP, que a gente chama, que é Productivity Products, que é onde fabricam os scanners, os coletores, as impressoras, o RFID, tá? E a parte que a gente tem alguns dados da nossa divisão em 2017, tá? Eu gosto de comentar um pouquinho, né? Então, algumas estatísticas que são interessantes. A gente teve mais de 3 milhões de ordens despachadas globalmente, um número aí grande também de leitores, coletores de dados produzidos, tá? É mais para dar uma ordem de grandeza, né? Da magnitude dessa divisão ao redor do mundo também, tá bom? Aqui, alguns outros dados, né? A gente tem esse portfólio, é um portfólio muito amplo. A Honeywell, ela tem aí um portfólio de sensores, de switches, de acima de 50 mil switches, tá? Ela está presente aí em múltiplos segmentos e ela tem aí nossa grande meta é buscar os savings dos nossos clientes, né? Então ela teve aí as soluções nossas de voz, por exemplo, fizeram com que os clientes economizassem no mundo mais de 20 bilhões, tá? Mas nada disso não seria possível sem vocês, né? Então, os parceiros, né? A parceria, né? Para a gente chegar no nosso mercado, a gente precisa muito de vocês, dos canais, né? Então, tanto na parte da distribuição, com a ScanSource, quanto com vocês, que tem uma carteira e um relacionamento muito importante com os clientes. Então, esse slide ele é para vocês mesmo, tá bom? Agora, falando um pouquinho de atitudes e de comportamento de compra, né? A gente falou muito, e os palestrantes falaram, os presidentes falaram, da mudança na ótica do consumidor, o quão crítico que eles estão. Então, o que eles buscam, né? Eles querem inovação, eles querem um portfólio mais amplo de soluções. A gente fala do hardware, mas a gente tem que caminhar para o software. Então, tem uma série de coisas novas e experiências, né? No final das contas, ele quer ter uma experiência melhor, ele quer uma solução que traga para ele uma experiência de consumo melhor também. Então, essa é uma tendência nossa aí.
E como que a Honeywell se encaixa, né, nesse comportamento do consumidor, né? Então ela tem uma automação que ela acredita que ela faz, que é a automação conectando os trabalhadores, que eu vou falar um pouquinho na frente, é uma automação humano-máquina, tudo isso conectada na nuvem, né? Nesse ambiente da nuvem também, tá? Como eu falei, não é uma apresentação de produto, então eu vou passar um pouco em esferas. Essa linha do tempo é interessante, foi mostrada das revoluções, então aqui na linha do tempo da automação, como que desde a máquina a vapor, os percentuais são os percentuais de saving que eram gerados ao longo do tempo, né? Passando 0,3%, né? Isso a gente está falando de 1860. A gente fala na produtividade migrando para TI, né? Isso já na década de 90. A robótica, os braços robóticos, o quanto que isso integrou na indústria, passando até pelo carro autônomo, né? Onde a gente está aqui já na parte de automação, nessa curva final aqui, com mais de 1% de savings. Se a gente pensar em 1%, em número absoluto pode não ser grande, mas acaba sendo uma coisa muito... E aqui a Honeywell, como ela se conecta dentro de todas as divisões, aqui embaixo a gente está destacando um pouquinho, né, os veículos conectados, os trabalhadores conectados, usando EPIs, usando tudo que envolve uma comunicação entre hardware e software, tanto na parte dos óculos, com uma tag de RFID, transmitindo uma mensagem e tudo mais, e a cadeia como um todo também conectada, tá? Dentro das nossas prioridades, né, em termos de plataforma conectada, a primeira delas é a segurança do trabalhador, né? Então a gente tem isso como um mantra. O trabalhador ele tem que estar dentro do compliance das empresas, ele tem que estar utilizando um equipamento de proteção individual, um equipamento de proteção coletiva, um óculos, um colete, uma bota de segurança. Então, e tudo isso já pensando na era da tecnologia, conectando com as tecnologias da Honeywell, com RFID e tudo mais. A cadeia logística conectada, então os processos conectados, a gente conseguir rastrear uma frota, por exemplo. O centro de distribuição conectado, a gente tem uma integração também com softwares que a gente tem através das empresas que foram adquiridas pela Honeywell, Movilizer e tudo, conectando também o CD, e a parte de sensores para melhorar os fluxos, né, dentro do processo também. Então são 4 prioridades que se intercalam também. Aqui falando um pouco dessa divisão, né, a gente fala um pouco de plataformas, né? Então eu vou falar do Mobility Edge, que é uma plataforma nova, que é uma plataforma única, que a gente consegue no nosso conjunto de portfólio de hardwares ter uma plataforma e garantir a perpetuidade e garantir o ganho também de produtividade nessas migrações, por exemplo, que a gente faz. A parte de inovação, a gente tem um novo centro de inovação hoje, que ele é no México e ele serve para toda a América Latina, então a Honeywell ela investe pesado nessa questão da inovação e conexão, né? É aquilo que a gente comentou um pouquinho. Olhando um pouco da plataforma, a gente, essa é a linha do tempo presente e futuro, para onde a Honeywell está caminhando nessa divisão de PP, né? Então, a gente falou do Mobility, vou falar do Mobility Edge, que é uma plataforma que dentro dos hardwares que serão fabricados daqui para frente, inclusive no Brasil, a gente tem uma plataforma única e que vai conseguir garantir aquilo da perpetuidade. Otimizando a performance, né? A gente também vai entrar na parte de scanning, né? No portfólio de scanning, também tendo isso no portfólio, na parte de printing também. Então, como eu falei, é uma plataforma, é uma solução completa para todo o portfólio também. Aqui algumas soluções que foram recém-lançadas. A primeira delas do lado esquerdo é o AutoCube, que é um dimensionador de cubagem. Ele é muito interessante porque ele tem todo o processo que o fator crítico de sucesso é uma cubagem de uma caixa num armazém. Ele é um leitor, né? E ele é um leitor que ele faz essa checagem em fração de milésimos de segundos e ele consegue interfacear com um software. E aí ele é um software versátil que a própria Honeywell produz e ele joga essa informação no sistema também. A parte de Smart Wearable, que a gente está dentro do conceito já de integração de plataformas, produzindo já um leitor que a gente consegue ter ele com integração com RFID, e a parte das impressoras já industriais também, que são todas conectadas. Falar um pouquinho então de Mobility Edge, né? A Honeywell ela fez uma parceria com a Google e com a Qualcomm, onde ela está garantindo, através dessa plataforma, que envolve todo o portfólio, né? Aí eu não vou entrar em detalhe um por um, mas a ideia é que um portfólio de coletores, de impressores e de leitores possuam uma plataforma única e integrada, onde já com as migrações e os upgrades de Android ano após ano, pelo menos para os próximos 4, 5 anos, a gente consiga aí garantir isso. A gente sabe das situações de mercado e tudo, e do quão importante que é isso para um processo dos nossos clientes, né? Então, com isso, a gente acelera os desenvolvimentos, né? A gente consegue ganhar tempo e estender um pouco esse ciclo de vendas também, tá?
A parte de software, né? A Ranio, ela tem esse Safety Suite. Na verdade, ele é um software, tá? Que a gente tá desenvolvendo, e a gente tem aí já algumas interações feitas, onde a gente consegue conectar o trabalhador, conectar remotamente o processo do cara, do processo de produção, coletar os dados por voz, jogando tudo isso numa base única também. Essa parte dos compradores, né? Então a gente falou do comportamento de compras, né? Como que a gente precisa pensar diferente, porque os nossos compradores estão pensando diferente, os clientes estão pensando diferente, eles estão mais exigentes. Então, acho que é uma reflexão para a gente pensar, todo mundo, que o nosso comportamento de compra e o comportamento de compra dos clientes, a gente como cliente já também tem uma exigência maior. E aqui alguns dados, né? 89% dos compradores, eles esperam que as empresas, você vê que reflete o slide anterior, né? Ou seja, 89% dos compradores, eles esperam realmente que as empresas entendam e compreendam as suas necessidades. 83% dos compradores dizem que a tecnologia mantém a sua empresa informada. 80% dos compradores esperam que as empresas interajam em tempo real. A verdade é que tudo é urgente, o senso de urgência aumentou, a necessidade aumentou e a gente tem que estar bem antenado a isso também. Um número médio de fontes, né, de compradores. Então, antes deles fecharem um pedido com a gente, olha como eles estão buscando no mercado, né? A gente fala que a área de compras busca 2, 3 cotações, mas é muito mais do que isso. O número de canais, né? Então, a gente tem aí realmente um cenário de competitividade muito acirrado, e 75% dos compradores, eles acabam tendo já nas mídias sociais como pano de fundo também para testar e para fazer uma compra. Esse ciclo, né? Esse ciclo, a gente tem o ciclo de compras, o ciclo de vendas. Esse ciclo, ele mostra um pouquinho de como que a gente tem que atuar no marketing digital, ou seja, na ótica do nosso cliente, como que a gente sensibiliza, né? A gente se colocando no lugar dele, como que a gente sensibiliza um cliente? O que a gente tem que levar de solução? Qual que é o nosso speech adequado? O que eles devem considerar? O que nós devemos considerar? Porque, na verdade, a recomendação de compra, ela tem que ser feita, a gente tem que entender a necessidade implícita e explícita do cliente para a gente poder sugerir, senão a gente vai acabar queimando a largada. Um pouco de parcerias, né? Falou-se bastante de parcerias. Os presidentes falaram da importância da gente ter, das nossas empresas fazerem as parcerias adequadas. Então, a gente já pensando nessa questão da conexão e da importância com o Android, então mostra bem isso, né? Fortalecendo a nossa oferta. A gente tem todo um portfólio novo dessa linha de mobilidade com interface com o Android. Algumas reflexões, né? A gente está num momento onde o mercado retomou. Eu sou também do viés bastante otimista, sou da área comercial e sou bem otimista. E acho que assim, a gente tem que pensar grande. Não adianta a gente falar, não vou conseguir chegar esse ano porque eles seguraram o budget e tudo mais. Então acho que a gente tem que pensar grande. Cultivar a mudança, as empresas, os fabricantes, a gente está vendo um monte de fabricante aqui, todos de primeira linha. Então acho que está todo mundo, que a gente tem que cultivar a mudança porque está todo mundo mudando para a gente estar no mercado, né? E viajar com a Ranio. A Ranio, ela tá buscando isso, ela está, enfim, no mercado há bastante tempo, ela tem esse modelo de negócios cross-business, então ela tem bastante negócios, ela tem um footprint local, ela tem uma fábrica local. Eu acho que vale a pena a gente reforçar isso como um ponto forte nosso. E eu gostaria de agradecê-los e desejar um ótimo evento a todos. Obrigado.